Então agora a gente vai falar do pilar educação, garantia fundamental. Tem tudo a ver com excelência, porque está relacionado ao desenvolvimento, ao exercício pleno da cidadania. Educação leva ao progresso, inovação, evolução da cidade e humanidade como um todo. Cidades Excelentes, a gente reuniu indicadores relacionados ao interesse dos estudantes pela escola, projetos baseados nas necessidades dos estudantes e de todos os profissionais envolvidos nessa nobre tarefa que é educar. Bom, e a gente segue no pilar educação, agora cidades acima de 100 mil habitantes. Finalistas são essas. Botucatu, em São Paulo, que fica a cerca de 235 quilômetros da capital, prefeito Mário Eduardo Pardini Afonseca. Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, a aproximadamente 180 quilômetros de Florianópolis, prefeito José Jair Franzner. E Sobral, no Ceará, a cerca de 230 quilômetros de Fortaleza, prefeito Ivo Ferreira Gomes. E a vencedora no pilar educação entre as cidades que têm mais de 100 mil habitantes é Sobral, no Ceará, pelo segundo ano consecutivo, hein? Sobral é uma cidade excelente no pilar educação e é um detalhe importante, Ceará abocanhou o prêmio em todas as categorias. Quem vai receber o prêmio aqui no palco é Herbert Lima, secretário de Educação, e enquanto ele se aproxima, a gente vai conhecendo Sobral. A cidade famosa por ter a melhor educação básica do Brasil também ostenta o título de segundo município mais desenvolvido do Ceará, de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano. Perde apenas para a capital Fortaleza e fecha com chave de ouro a performance do Ceará no pilar educação. O estado dominou, e dominou com louvor, viu? Sobral conquistou 88,35 e se consagra por iniciativas de ensino e inovação constante para a população de mais de 200 mil habitantes. Parabéns, Sobral, parabéns, Ceará. Educação muda tudo. Muita gente acha que a educação financeira está necessariamente ligada à questão monetária. Na verdade, tem algo muito importante que vem antes disso, que são escolhas de oportunidades, riscos, e os jogos foram desenhados de forma interdisciplinar. Então a gente conseguiu trabalhar coisas do dia a dia, como a educação ambiental, a cidadania, a gentileza, a questão da nutrição. E os jogos, com isso, podem ser aplicados de diferentes formas com educadores e podem ser trabalhados também no ensino integral, onde você tem eletivas, onde você tem disciplinas específicas que vão além da matemática, mas que podem contribuir principalmente com a evolução desses alunos e também de suas famílias. O Instituto, que vem trazendo essa proposta para Sobral, está ajudando bastante nessa questão, não só do financeiro, mas também da conscientização ambiental. É o que a gente vem percebendo que o jogo piquenique está trazendo para as salas de aula. Quando a gente recebeu, a gente pensava assim, só mais um jogo, né? Mas na realidade, quando a gente veio para a escola, que fizemos o planejamento com os professores, nós percebemos que não era só um jogo, né? Antes, qualquer dinheiro que eu dava a ele corria gastar. Mas agora não. Se eu der R$2 a ele guarda, economiza. Porque o que ele está aprendendo no jogo, ele vem trazendo lá para nossa casa. Sobre a luz, sobre a água, ele vem também cobrando a gente. Uma coisa que quando eu estudava, né, não tive essa oportunidade de aprender na escola. E a escola está fazendo um papel muito importante para ajudar, né, tanto as crianças como as famílias, porque ajudando as crianças já de pequeno, eles também vão ensinar os pais também a economizar. Aí o que? Eu só tenho que ficar feliz por ele, pela escola e por todos, né? Que ele estando feliz, eu estou feliz. Ele ensina muitas coisas para mim. Ele me ensinou
a matemática, e também tem vezes que me ensinou português. E a coisa que ele me ensinou mais foi a coisa da reciclagem e da natureza. Por causa que nesse jogo ele mostra todas as coisas que é de reciclagem da natureza. Eu tô aprendendo agora a economizar dinheiro, por causa que eu pegar dinheiro, não era nem 2 minutos na minha mão. Aí ontem eu pensei, mãe, você pode comprar um cofre pra mim, né? Aí hoje eu acho que ela comprou. Pra mim, juntando dinheiro, né? Porque eu penso no meu futuro, eu penso em fazer uma faculdade, eu penso em fazer uma faculdade de engenharia. Aí tudo e tal, né? Aí eu quero... A gente abre um novo leque de oportunidades no campo da aprendizagem educacional. Primeiro porque os jogos estimulam o trabalho colaborativo, o trabalho de grupo e com descritores, tanto da BNCC como também da matriz de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação, como é o caso do SAEB. Isso tem feito com que a gente planeje agora a realização de uma Olimpíada de Educação Financeira, onde os estudantes vão trabalhar com as habilidades da leitura e da interpretação de problemas, mas ao mesmo tempo integrada a essa Olimpíada, haverá uma fase com o uso do jogo para que eles possam evoluir, crescer e melhorar também do ponto de vista da sua própria educação financeira ao longo da vida. Hi. 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 That's the volume. Hi. Esse volume. Ok. Meu nome é Jamie, eu tenho 10 anos, estudo aqui na escola José da Mata Silva e eu amo aqui, eu acho que é perfeito. Volta primeiro. Meu nome é Pedro Cavalcante, eu tenho 11 anos. Eu gosto muito dele porque ele é igual eu, ele é um amor de pessoa. Além de ele ser igual eu amo também ter cabelo cacheado. E ele também tem cabelo cacheado, eu amo isso. Olha, eu conheci a Jamie há alguns dias atrás, mas só pra perceber, ela é uma pessoa maravilhosa, ela é uma pessoa muito simpática, muito engraçada. E também tem essa característica de ter cabelo cacheado. É bem legal, é bem divertido. A gente passa horas conversando sobre como finalizar o nosso cabelo. E, enfim, é bem legal. É uma coisa incrível. Além de eu conhecer ele um pouco de dia, eu também, quando eu olhava pra ele, que ele vai ser o meu amigo um dia. Aí um dia, quando ele entrou aqui no reforço, aqui junto comigo, eu puxei papo com ele. Aí nós se tornamos amigos. Ajuda a gente muito mais em português e matemática. Eu acho que são as matérias mais importantes, assim. Eu acho que ela vai ajudar muito a gente em ser alguém na vida. Matemática e português são muito importantes, porque português a pessoa lê e matemática nós aprendemos a somas, fazer cálculos. Porque matemática é uma coisa de trabalhar como vendedora. Português eu não consigo muito explicar, mas eu gosto muito de histórias também, porque eu aprendo os lugares, eu aprendo várias coisas, geografia também. Histórias eu gosto também, artes, amo. Vocês acham que a escola ajuda vocês a serem melhores seres humanos? Sim, muito. Muito.
Eu acho, assim, a escola, além, né, de nos ensinar mais conhecimento sobre português, matemática, no geral, assim, eu acho que ela é um lugar que, além disso, ensina a gente a como respeitar, ter modos. Além de, quando começou o integral, elas se preocupam muito, as nossas professoras, se preocupam muito com a nossa alimentação, o nosso bem-estar. Foi uma coisa que eu reparei muito, porque desde que eu cheguei aqui, eu já não gostaria muito de ficar no integral, mas aí elas me ajudaram muito a reconhecer que é bem legal. Eu gosto muito dela, porque ela dá muitos ensinamentos. Inclusive nossa diretora, ela é muito legal. Eu gosto muito dela, nossa coordenadora, muito legal. E eu amei esse negócio de ficar integral, porque nos próximos anos nós vamos ter essa oportunidade de ficar integral. Ela é muito responsável por nós, ela se preocupa com o nosso bem-estar, com nossa ida, com nossa evolução nas matérias. Ela é bem simpática, gentil e alegre. Eu gosto dela. Eu quero falar para a minha diretora que ela é muito legal, que ela se preocupa com tudo que está acontecendo. Ela também é muito alegre, gosto muito dela. Ela é muito simpática. Olha, eu quero ajudar as pessoas em caso da perícia da polícia. Eu quero ajudar as pessoas a descobrir os motivos, assim, da morte. Eu quero ajudar elas em descobrir, né, a razão pela que ela morreu, né, já que é isso que o emprego da perícia da polícia faz. Eu não tenho muita coisa para falar, mas é isso. Eu quero ajudar muitas pessoas e além de eu quero ser cabeleireira, eu tenho muito desejo também de ser veterinária. Então eu quero ajudar os gatos. Eu quero ajudar aquelas pessoas que têm bicho de estimação, que estão com algum animal com problema. E eu gosto muito dessa profissão, eu tenho muito prazer com ela. Bom, a função da diretora, o papel é bem importante. Tem que... Eu acho um papel, assim, muito difícil, assim, para ter toda aquela paciência, porque tem algumas crianças que não compreendem muito, né? Existem algumas mais coisas assim, né? Eu tenho que ser uma pessoa que estudou muito, além de treinar a gente pra vida. E eu acho uma função bem legal, bem batalhadora, guerreira. Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Meu nome é Raquel Almeida, tenho a pele clara, tenho cabelos pretos, lisos e longos, tenho olhos castanhos, estou com uma blusa vermelha e atrás de mim tem uma parede com um fundo azul. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui a mais uma aula do nosso curso, realizado semanalmente neste mesmo canal e neste mesmo horário ao vivo. O curso terá carga horária total de 120 horas, certificação pela SFAPEG e pela Secretaria Municipal da Educação de Sobral para os cursistas que alcançarem uma nota 7 na média final.
O curso é 100% gratuito e voltado para gestores, professores e técnicos da educação básica e do ensino superior de instituições públicas e privadas e também aos demais interessados pela temática. As aulas acontecem sempre às sextas e aos sábados, das 14 às 17 horas, ao vivo neste canal aqui no YouTube, que é o canal do Laboratório Digital Educacional. O curso é voltado para professores e educadores da educação básica ao ensino superior de instituições públicas e privadas de todo o país e ocorre sempre gratuitamente, 100% online e aberto a todo o público interessado. Hoje, nós teremos uma palestra com a professora Renata Araújo, da Secretaria da Educação de Sobral. Seja muito bem-vinda, professora Renata. Muito obrigada por ter aceito aqui o nosso convite de estar nessa tarde conosco. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Renata Araújo. Tenho uma pele morena clara, cabelos cacheados, coque, argolas, uma blusa rosa e uma parede atrás de mim branca. Será um prazer ministrar essa palestra para vocês hoje. Então, hoje, a professora Renata falará sobre o tema o papel do professor de redesenho pedagógico dentro da escola no desenvolvimento de sequências didáticas. Vamos dar início à nossa palestra, mas antes gostaríamos de apresentá-la mais brevemente. Renata Araújo é graduada em Biologia, licenciatura pela Universidade Estadual Vale do Acaraú e especialista em Biodiversidade Vegetal pela mesma universidade. Professora efetiva de Ciências do 6º ao 9º anos na Rede Municipal de Sobral. Integrante do Grupo de Trabalho na construção do currículo Ideia de Ciências desde 2017 e atualmente, como já falamos, ela atua como professora de redesenho pedagógico no Laboratório Fab Learning da Escola Padre Oswaldo Chaves. Então, professora, irei agora me juntar à nossa plateia virtual para assistir essa mega palestra na tarde de hoje. Estamos ao vivo pelo canal do Laboratório Digital Educacional. E então, o palco agora é todo seu, professora. Obrigada, Raquel. Então, vamos lá, né, pessoal, começar a falar um pouquinho do que é o papel do professor de redesenho pedagógico nesse momento. Antes de nós começarmos, antes de nós chegarmos, na verdade, para falar de fato sobre o papel do professor de redesenho pedagógico, né, nesse desenvolvimento da sequência didática, vale lembrar alguns pontos que são importantes para até onde chegou essa função nova, vamos dizer assim, né? Então, vamos começar. Primeira coisa, nós precisamos... Pode passar? Vamos falar um pouquinho de por que aprender ciências, né? A gente sabe que as ciências ela é uma disciplina da base comum, é uma disciplina muito importante, mas qual é a importância dessa disciplina na vida dos nossos alunos, na vida, né, de todas as pessoas, na verdade? Primeiramente, ela é um instrumento fundamental para o desenvolvimento tanto intelectual, cultural, quanto cognitivo dos nossos meninos. É uma disciplina que permite, né, fazer todo esse desenvolvimento desse conjunto de habilidades, principalmente atualmente, onde nós temos assim a sociedade com conhecimento científico e tecnológico, ele disponível nas mais várias fases da nossa vida, nos aspectos mais diversos, né, da nossa vida. Então, é muito importante nós trabalharmos disciplina que vão facilitar o contato com essa tecnologia, com tudo isso que a sociedade dispõe para a gente hoje. Vale ressaltar, né, que essa disciplina também nos prepara para a interpretação de dados, para avaliar evidências e argumentos. A gente vai falar muito sobre isso hoje. Essa questão das evidências, dos argumentos, da investigação, são coisas que são muito importantes e estão muito presentes no ensino de ciências atualmente em Sobral. Questionar verdades. A gente sabe que hoje, né, com a internet, com a disseminação de informação de forma muito rápida, porém nem sempre essas informações elas são verídicas, né, como a gente sabe. Então, ter capacidade, discernimento para ver o que é uma informação falsa, o que é uma informação verdadeira, ter o potencial de
argumentar, de perguntar, isso é verdade? O que é que me leva a crer para que isso seja verdade? Então, a ciências, ela traz essa capacidade para a gente também. Identificar notícias, tomar decisões, e tomar decisões não de forma isolada, mas tomar decisões de forma fundamentada em evidências, tanto na nossa vida pessoal, profissional, principalmente cívica. Então, conter essa capacidade de desenvolver essas habilidades através do ensino de ciência faz com que nós nos tornamos e também desenvolvamos nos nossos alunos esse grupo de habilidades que são muito importantes. Para isso, um novo currículo, né? Então, por que o novo currículo? Porque que diante de tudo isso que a gente vem falando, é tão importante pensar em um novo currículo de ciências. Todos nós sabemos que Sobral, ele vem aí num histórico muito bacana de evolução nas áreas de conhecimento de português e matemática. São mais de 20 anos, né, evoluindo para chegar aos níveis de aprendizados e de resultados que nós temos hoje. E com ciências não é diferente, né? Por que é importante ter um novo currículo de ciências? Lá em 2017, Sobral, ele deu aí um pontapé inicial na construção desse currículo. E por que ele foi importante? A gente sabe que a ciência, né, mais tradicional, aquele ensino da forma como talvez nós aprendemos, ele traz aí uma disciplina e uma aula pautada em muitos conteúdos. Geralmente são livros muito cheios, com uma série de tópicos, de definições que os alunos deveriam aprender, decorar. A gente ficava louca porque tinha meio mundo de termos que nós, teoricamente, deveríamos aprender a decorar de alguma forma. Porém, quando nós temos um currículo, né, um livro com uma gama muito grande de conteúdos, o que acontece? Essa abordagem ela acaba sendo pouco profunda. A gente não consegue abordar com profundidade aqueles conteúdos. O que é essencial? O que o aluno precisa saber? Então, era necessário trocar, né, essa organização, essa estruturação em um currículo onde existia uma enxurrada de conteúdos, porém com pouca profundidade, para dar uma nova roupagem a ele. E essa roupagem seria como? Estruturar, distribuir esse currículo em menos tópicos, porém em tópicos muito bem selecionados e que tivesse um alto valor para o aluno. É muito importante que o conhecimento adquirido, ele permaneça, ele siga na vida do aluno e faça sentido para ele. É muito comum que o aluno não se interesse por algumas coisas. Porém, a partir do momento que aquele aprendizado, daquela disciplina ou daquele conteúdo, se torna algo que é significativo para o aluno, eu acho que ele olha com outro olhar, né? Eu tenho certeza disso. Então, o novo currículo, ele vem estruturado em um número menor de tópicos, porém, são tópicos muito bem selecionados, não são tópicos aleatórios, é tudo baseado em evidências, em estudos, em outros currículos, né? A gente tem referências aí de currículos internacionais, como o dos Estados Unidos, da Austrália, enfim. Foram muitas referências de experiências que foram bem-sucedidas para construir o nosso currículo. Então, esses tópicos, eles seriam muito bem selecionados e teriam um alto valor. Então, assim, em vez do aluno, sei lá, aprender, decorar, não é como a gente tinha antigamente, uma infinidade, sei lá, com 10, 20 temas, tópicos, eu vou escolher 1, 2 ou 3, que são essenciais, mas que é preciso que ele leve para a vida. E aí, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, mas aí fica o meu convite para que vocês conheçam, deem uma passeada pelo nosso currículo de ciências. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele mais à frente. Vocês vão ver que ele está distribuído, ele está organizado, vocês vão ver um tópico lá que fala de grandes ideias. E o que vem a ser essas grandes ideias? É exatamente isso que eu estou falando para vocês. É aquele conhecimento duradouro. É aquele conhecimento dentro ali um capítulo com 5, 6, 7 páginas, mas daquilo ali. Qual é o suprassumo daquele conteúdo? O que o aluno dali ele precisa sair sabendo e levar isso para a vida dele, para os anos seguintes. Olha, eu estou falando de célula, mas célula tem muita coisa, elas dão a forma, a função dos seres vivos, estão divididos em organelas, cada uma tem uma função, tem muita coisa.
Mas de tudo isso ali, o que é importante que o aluno saiba? Sei lá, que todo ser vivo é formado por célula e que elas vão dar forma e função do corpo. Então, embora eu tenha uma infinidade, mas o aluno precisa sair dali sabendo que aquilo é o essencial, que ele não deve esquecer jamais. É o que a gente sempre fala, é o conhecimento duradouro, é o conhecimento que ele precisa levar para a vida dele e ele que nunca mais vai esquecer, ele realmente vai aprender. Porque ele, diferente de antes, que ele teria que aprender uma infinidade de tópicos, agora não. Ele vai ter uma menor quantidade de tópicos, mas que essa sim vai ser muito bem trabalhada e que vai garantir que ele leve aquele aprendizado por muito tempo. Então, o currículo ideia, ele já traz essa distribuição. Então, já é um currículo pautado nas propostas do ensino mais contemporâneo. Um ensino de ciências que vai estar com a mão na massa, que vai trabalhar a investigação, a aprendizagem, a experimentação, a descoberta. Então, é baseado nisso que se viu a necessidade da construção de um novo currículo de ciências. E aí, o nosso currículo, ele tem um nome, né, Currículo Ideia. Eu trouxe aqui um pouquinho para vocês verem o porquê, né, desse nome, Currículo Ideia. Porque, na verdade, o currículo, né, e os laboratórios fabulistas, que eu vou falar um pouco mais sobre ele, são espaços de invenção, descoberta e investigação e aprendizagem. Então, a aprendizagem, ela tem que estar pautada na invenção, na descoberta e na investigação. A gente vai ouvir muito essas três palavrinhas hoje no decorrer dessa nossa aula, dessa nossa palestra. Então, todo conhecimento, ele sai daquele ensino tradicional e agora ele vai ter uma outra roupagem, uma outra perspectiva. Então, pensando nisso, o novo currículo, né, de ciências, currículo Ideia de Ciências, tem esse nome exatamente pautado nos princípios que ele carrega consigo. Pode passar? E aí eu trouxe um pouquinho só para vocês conhecerem. Eu sou professora de redazinho pedagógico da Escola Padre Oswaldo Chaves, né, como já foi citado. E aí eu trouxe para vocês conhecerem um pouquinho desse espaço da nossa escola. Atualmente nós contamos com 10 laboratórios. 2 deles foram os primeiros, que é esse que eu estou apresentando para vocês agora, e o da Escola Maria Dorilene, que vieram junto com a construção, com a implementação do currículo, foram inaugurados em 2018. O currículo nós começamos a escrevê-lo juntamente com a consultoria em 2017. E como parte, né, da implementação desse currículo, vieram a inauguração desses 2 laboratórios e posteriormente foram inaugurados mais outros. Esse aí é um pouquinho da estrutura do laboratório da minha escola. O da Escola Maria Dorilene é muito semelhante a esse. E os outros 8 são diferentes no formato, mas têm o mesmo princípio também. Pode passar. Então, vamos lá, né? Esses laboratórios, a gente vai falar muito do currículo Ideia, vai falar muito dos laboratórios e muito do aprendizado, não só de ciências, a gente vai falar do aprendizado como um todo. Mas, para começar, como se dá essa aprendizagem, né? Essa aprendizagem nova, mais contemporânea, pautada em anos de pesquisa e de estudos, não é uma coisa que veio da cabeça de quem construiu, é pautado realmente em estudos de muitos anos. Então, primeira coisa, a gente sabe que toda e qualquer disciplina, toda e qualquer área, é tudo pautado na aprendizagem. Tudo se volta para a aprendizagem dos nossos meninos, dos nossos alunos. Mas como se dá essa aprendizagem dentro desses espaços, com o currículo de ciências, com os laboratórios fabulosos? Eles são espaços que vão partir do pressuposto da investigação, é uma aprendizagem através da investigação, da construção e da fabricação. São exemplos de laboratório makers, então o aluno ele tem o poder de entrar, de fazer, de construir, de colocar a mão na massa, como a gente chama, né, entre aspas. Então, é uma aprendizagem que ela vai estar pautada nesses princípios de investigar, de construir, de fabricar. E a partir daí, a ciência ela vai fazer sentido para o aluno. Não só a ciência, a gente vai ver que existe um outro leque. Eu estou pautando mais nas ciências, mas esse espaço ele pode ser trabalhado em qualquer disciplina e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Mas, nesse momento que eu quero que vocês entendam, é que todo e qualquer aprendizado que aconteça dentro dos Fab Learnings, eles precisam ser pautados nessas 3 coisas.
na investigação, na construção, na fabricação. E sim, o laboratório ele é para todos os alunos e para qualquer disciplina. Eu começo a minha apresentação falando das ciências, falando do currículo Ideia de Ciências, mas também esse espaço ele não é só para o uso na disciplina de ciências. Ele é um laboratório que é para todos os alunos, para toda a faixa etária. Eu trabalho em uma escola mista, que atende do 1º ao 9º ano. Então, esse espaço ele pode atender desde os meninos menores aos maiores. Nós já desenvolvemos sequências didáticas com alunos de 4º ano, 6º, 7º, 8º, 9º, enfim. Então, é um espaço para todos, desde que seja dentro, né, dessa perspectiva e que garanta o aprendizado dos nossos alunos. Não tem limitação, todos os alunos eles podem e devem usar esse espaço para garantir uma aprendizagem significativa e real. E vamos lá, né? Às vezes a gente tem algumas coisas que a gente precisa desconstruir, vamos dizer assim. O que são esses laboratórios e o que não é de jeito nenhum? A primeira coisa, não é um lugar de entretenimento. Eu sinto falar, mas não é. Às vezes a gente, professor, tem aquele negócio de querer premiar os nossos alunos. O aluno foi muito bom, ele se desenvolveu bem, teve bons resultados. Vamos levar para o laboratório como premiação. Não é o objetivo do laboratório. O laboratório ele não tem o objetivo de entretenimento. Ele tem o objetivo de quê? De uma aprendizagem significativa. Então, para eu levar o meu aluno para o laboratório, eu preciso ter um objetivo. E esse objetivo ele tem que estar pautado na aprendizagem significativa dos nossos meninos. Então, eu não posso levar meu aluno, Renata, eu quero levar os meninos para uma premiação, para ele assistir um filme, para ele jogar. Não é esse o objetivo. Não é premiação. E outra coisa muito importante, também não é um espaço que eu posso ir sem um planejamento prévio. Tudo que é desenvolvido no laboratório, ele é muito intencional, ele precisa ser muito estruturado. Então, para que eu alcance, para que eu desenvolva uma aula, uma sequência didática nesses espaços, é preciso um planejamento muito estruturado, um planejamento prévio, que geralmente requer um certo tempo. Não é simplesmente eu chegar hoje e dizer, professora, eu quero uma aula lá amanhã, semana que vem. Não é bem assim. A gente precisa sentar, planejar, fazer tudo estruturado. E como eu disse, principalmente pautado na investigação. A ideia, gente, é que os alunos que veem ciências ou outras disciplinas dentro dessa perspectiva, é que eles se tornem realmente pequenos cientistas. É que as coisas para eles façam sentido. A gente costuma dizer que é como se ele pensasse fora da caixinha, ele pensasse fora do cérebro, ele pensasse com as mãos, né? E isso desse um significado maior para esses meninos. O que faz, né, teoricamente, faria com que eles realmente queiram aprender e que esse aprendizado ele seja realmente absorvido e não simplesmente decorado por uma aula, duas, uma avaliação e pronto, acabou. Não é essa a ideia, não é essa a perspectiva. É realmente ajudar o aluno a aprender, a ele aprender com as mãos na massa, pensar fora da caixinha, né? Pensar fora do cérebro. Pode passar. Então, vamos lá. Como é que funcionam esses laboratórios? Tudo isso que eu estou falando é para que depois a gente chegue, de fato, no papel do professor do redesenho pedagógico. Para eu chegar lá, eu preciso compreender uma série de coisas. Eu preciso compreender o currículo de ciências, eu preciso compreender como é que é esse espaço, quais são, como eles funcionam, o que é que deve ser desenvolvido ali. Até nós chegarmos no papel do professor de redesenho. Então, vamos lá. Como é que funcionam esses espaços? Como é que funcionam esses laboratórios fabulosos? Primeira coisa, ele deve estar integrado com o currículo formal das disciplinas. Como eu falei anteriormente, embora seja um laboratório que veio como parte da implementação, da construção do currículo de ciências, ele não é limitado só para o desenvolvimento nas disciplinas de ciências. Qualquer disciplina pode e deve, né, usar os espaços, desde que sejam dentro dessa perspectiva de investigação, de experimentação, de descoberta. Então, ele tem que estar interligado com o objetivo, com o currículo da disciplina.
Então, eu sou professora de história, eu estou com uma disciplina que os meninos estão com certa dificuldade, e o conteúdo X, eu acho que seria essencial desenvolver lá no laboratório. Então, a partir dessa base, a partir desse currículo formal, comum das disciplinas, eu vou desenvolver uma sequência. A conexão, ela tem que estar alinhada, né, com os objetivos de aprendizagem, né, que são específicos, e intencional. Tudo tem que ter uma intencionalidade. Tudo que a gente desenvolve naquele espaço, ele não é por acaso. Nenhuma ação, nenhuma atividade proposta, ela é por acaso. Todas elas vão ter uma intenção. E essa intencionalidade, ela busca alcançar o objetivo de aprendizagem daquele aluno, daquela aula, para aquela sequência. Essas aulas, essas estruturas, elas vão oferecer oportunidades de aprendizagem muito mais profundo, como eu já falei, através da investigação, da experimentação e da descoberta. A gente vai sair daqui hoje com essas três palavras assim, ó, gritando no nosso ouvido. Investigação, experimentação e descoberta. É a partir daí que a gente faz essa reformulação da forma de fazer ciências e também de trabalhar outras disciplinas. Além disso, para trabalhar, para desenvolver, existe um processo de colaboração entre professor de disciplina e professor de redesenho pedagógico. E aí é que eu deixo a deixa para a gente começar a falar um pouquinho. Então, quando nós formos ver quais são as atribuições, o que é esse professor de redesenho pedagógico, né? Qual é a função dele dentro da escola, mas vocês vão ver que ele está muito pautado nessa parceria com o professor de sala, com o professor titular da disciplina. O professor de redesenho pedagógico sozinho, ele não vai fazer, né, um trabalho ok, e nem o professor da disciplina. Eles juntos, colaborando, desde o planejamento até a execução, até a avaliação, vão fazer um trabalho para que isso aconteça. Então, vamos ver, de fato, o que vem a ser esse professor de redesenho pedagógico. Aí, primeiro eu trouxe para apresentar a vocês essa galerinha linda e competente, que eu amo demais. São os atuais professores de redesenho pedagógico. Nós temos aí o Adonis, aí um pouquinho no topo da cadeia. O Adonis e o professor César Brasileiro foram os primeiros professores de redesenho pedagógico, que na época tinham outro nome, e já eu explico por quê, nós chamávamos de professor laboratorista. Eles dois eram os dois, desses dois laboratórios que eu já falei, que hoje é ocupado por mim e pela professora Giliane. E aí o César, ele saiu da rede, né, ele foi para traçar outros caminhos, e o Adonis ficou. Como ele tinha um pouco mais de experiência, ele traz uma bagagem desde lá de 2017, quando nós éramos apenas, nós fazíamos parte, né, aí, da construção do currículo, no desenvolvimento das sequências, mas nós não assumíamos esse papel ainda nessa época, né, lá atrás, 2017, 18, 19, e aí Adonis e César assumiram. Depois disso, quando houve essa saída do César e do Adonis, eu e Giliane assumimos, né, esse papel, acho que há uns 2 anos, não me recordo bem, acho que foi em 2022, que eu assumi o laboratório da Escola Padre Oswaldo Chaves como professora de redesenho pedagógico e a Giliane do Maria Dorilene. E o Adonis, ele está muito encabeçado nessa orientação, nessa formação junto com a gente. Os demais, logo depois, né, desses 2 laboratórios, 8 laboratórios foram inaugurados. E aí são esses 8 professores, o professor Ronaldo, o professor Jardel, a professora Daniela, o professor Daniel, a professora Camila, a professora Lidiane, a professora Maria do Carmo, a professora Daniela. Eles ocupam agora esses 8 laboratórios que foram inaugurados posteriormente. E aí, como nada é tão bom que não possa melhorar, nós estamos também com um novo grupo sendo formado, porque mais laboratórios, né, vão ser inaugurados posteriormente. E esse grupo ele já está sendo formado para que os próximos laboratórios inaugurados já tenham professores formados, com perfil, realmente imersos, né, nessa nova proposta. Então, essa foi o primeiro encontro deles. E aí eles vão passar por uma sequência de formação, assim como nós também passamos. E depois eu vou falar um pouco como é que se dá e como é que está dividida essa formação. Mas esse é o novo grupo que está aí composto por professores de fundamental dos anos iniciais e professores também de ciências dos anos finais. Esse é um grupo que está sendo muito bem-vindo e estão aí nesse processo de formação também.
Mas afinal, olha aí, o que é o professor de redesenho pedagógico? Esse nome, às vezes, eu fico, meu Deus, que nome é esse? De onde foi que surgiu? E aí eu vou falar um pouquinho da história. Como eu falei para vocês, a princípio o nome era professor laboratorista. Só que, Renato, mas por que mudou? Qual foi a intenção? Por que teve essa mudança, né? Entende-se a consultoria junto com a gente pensou, mas professor laboratorista é um termo muito técnico, né? Dá a impressão de que a nossa única função é cuidar dos aspectos técnicos do laboratório, quando, na verdade, essa é só uma das nossas funções. E tem outras funções que são desenvolvidas que são muito mais importantes e estão muito mais atreladas com a parte pedagógica, né? com o ensino propriamente dito. Pensando nisso, surgiu esse novo nome, que é professor de redesenho pedagógico. De redesenho porque exatamente essa é a ideia, é redesenhar, é desconstruir as aulas lá tradicionais, da forma como a gente via, com o professor sendo o centro de tudo, com o aluno só ouvindo, absorvendo. Então, reestruturar, redesenhar, né, a pedagogia, a prática, né, para que essas aulas tenham uma nova roupagem, garantindo aí o aprendizado dos nossos meninos. Então, vamos lá. Primeiro tópicozinho, pode passar aí. Primeiro tópico. O que esse professor de redesenho pedagógico faz? Ele precisa passar por uma formação especializada. Como eu já falei para vocês, e já mostrei, inclusive, a imagem, né, desses novos fazendo formação, nós passamos por uma formação. Essa formação, ela é constante, ela é dividida em duas partes. Atualmente, nós que já estamos, né, efetivamente nesse cargo, nós fazemos 2 tipos de formação, uma mais pedagógica, analisando as sequências, as atividades, se elas são aplicáveis, o que pode melhorar, o que não pode, mas também passamos por uma formação que nós chamamos de formação técnica, que aí ela já vai mais para a questão das máquinas, dos desenhos, de como trabalhar com cada programa, de como trabalhar com cada máquina. Vocês puderem perceber nas imagens que a gente tem lá, máquinas de cortadora a laser, impressora 3D, cada uma tem um programa, tem uma estruturação, placas de robótica, programação digital. Então, essa formação técnica, ela é mais voltada para esse lado. E essa outra é mais pedagógica, mais da estruturação mesmo das aulas dentro desse novo perfil, desse novo parâmetro. Além da formação especializada, nós também temos que fazer pesquisa. Gente, se tem uma coisa que eu disse assim, olha, esse aí é uma característica que todo professor de redesenho pedagógico precisa ter. Ser um professor pesquisador. Um professor de redesenho pedagógico não tem como ser aquela pessoa acomodada, que não pesquisa, que não busca novas estratégias, que não pesquisa para saber como a ciência está evoluindo, como os sistemas de ensino estão evoluindo. Porque vocês sabem, a ciência evolui, a tecnologia evolui, e se nós não evoluirmos junto, a gente vai ficando para trás. E acaba que tudo é mais atrativo do que uma aula. Então, nós precisamos acompanhar essa evolução, esse desenvolvimento. Então, o professor de redesenho pedagógico, ele tem que estudar, ele tem que fazer pesquisa, ele tem que ser um professor pesquisador. A ciência, gente, ela não é engessada, ela não é uma verdade absoluta. Ela está em constante mudança e em constante evolução. E, consequentemente, nós também temos que seguir essa evolução. Nós temos que estudar, que nos preparar, que evoluir. A Renata, que dava aula de ciências lá em 2018, 2019, ela não é a mesma Renata que dá ciências hoje. Ela não usa as mesmas estratégias. Ela precisa acompanhar esse processo. Então, a primeira coisa que eu diria, quem é professor de redesenho pedagógico tem que gostar de estudar, tem que gostar de pesquisar, de se como é que eu posso dizer, de se desenvolver, de conseguir alcançar níveis que, se eu ficar ali só paradinha, eu vou acabar tendo dificuldade. Próximo. Apoio ao professor da disciplina. Esse é um ponto muito importante que, às vezes, eu acho que cai meio que uma dúvida. Eu tenho um professor da disciplina e eu tenho um professor de redesenho pedagógico, ambos atuando no desenvolvimento de uma sequência didática, por exemplo. Mas qual é o papel? O professor de redesenho pedagógico, ele vai estar
apoiando o professor da disciplina. A responsabilidade do desenvolvimento, de ministrar a aula, é do professor da disciplina. O que, claro, não impede que em algum momento eu, enquanto professora de redesenho, não participe de forma interativa com os alunos, não instigue um aluno, não faça um questionamento que naquele momento talvez eu acho relevante não perder o fio da meada. É muito importante, pessoal, que durante as aulas os alunos eles sejam constantemente questionados. A gente precisa desenvolver nos nossos alunos esse caráter de investigação, de curiosidade. O aluno ele precisa ser curioso, ele precisa não se contentar com aquela coisa de que isso é isso e pronto. Não, mas por que é assim? Por que isso acontece? Então, em alguns momentos, esses questionamentos eles podem partir do professor de redesenho pedagógico e não há nenhum problema. Mas o centro no desenvolvimento da sequência é do professor da disciplina. E o professor de redesenho pedagógico vai estar ali dando apoio, suporte, até na tirada de dúvida dos meninos, de estar acompanhando, de estar ouvindo as discussões produtivas dos alunos. O que é que os alunos estão falando? Às vezes, no momento de discussão, tem uns insights assim dos alunos que a gente fica, nossa, que massa, que legal. Então, o professor de redesenho pedagógico, ele tem esse caráter de estar ali junto, acompanhando, mas de estar apoiando, tanto antes, né, da execução, quanto durante. E aí depois eu vou explicar direitinho esse passo a passo. Mas uma das funções é ser apoio do professor da disciplina. Outra coisa que isso aí não é nem só o professor de redesenho, né? Todo professor ou toda área requer um planejamento. E com a gente não é diferente, e eu diria que ainda mais. Porque não é um planejamento qualquer. A gente realmente precisa planejar, estruturar, deixar tudo muito amarrado, ver o que é que precisa, quais são os materiais, quais são os recursos didáticos, quais são os recursos que a gente vai precisar e deixar tudo muito amarradinho. Então, essa função também é nossa, de planejamento. Renata, planejamento sozinha? Em alguns momentos, sim, mas para a execução da atividade, de uma sequência didática, o planejamento ele é em parceria com o professor da disciplina. Para além, a gente vai para a parte que é também, que eu costumo dizer que é o que dá assim, uma desafogada no professor da disciplina, que é o desenvolvimento de materiais. Como assim, Renata? Uma sequência X precisa lá de cubos. Por exemplo, a gente teve a aplicação de uma oficina com professores de fundamental inicial que precisavam de um monte de cubo. Cubo de vários tamanhos, de vários materiais. Lavar os professores de redesenho pedagógico, na época só tínhamos Adonis de Leonil, fazer cubo de tudo quanto era jeito, testar, ver se ele alcançava o objetivo que nós queríamos para aquela aula. Esse não deu certo, esse tamanho não foi legal, esse outro tamanho vai atingir melhor. Então, desenvolver esses materiais, e não é desenvolver de qualquer forma, é desenvolver de uma forma que alcance o objetivo daquela disciplina. Pode ser que a gente faça um material que não dê certo. E aí eu vou ter que fazer de uma outra forma, testar, pesquisar, trocar figurinha com a consultoria, ver até nós chegarmos o kit essencial para aquela disciplina. Então, esse papel, ele é nosso. E é o que eu costumo dizer que, de certa forma, é muito bom para o professor, porque a gente sabe que o professor da disciplina, ele já é muito cheio, ele já tem uma série de demandas pedagógicas, administrativas, burocráticas. Então, apesar de ser tudo muito... de forma que é coparticipativa entre ambos, mas esse desenvolvimento de material é da nossa responsabilidade. Então, depois de tudo planejado, bonitinho, a gente vai precisar disso. Então, o que é que vai acontecer? O professor vai ter que desenvolver, o professor de redesenho pedagógico vai ter que desenvolver esses materiais, certo? Material de recursos, materiais impressos, também é de responsabilidade do professor de redesenho pedagógico. Dentro dessa perspectiva do que é trabalhado, né, no laboratório, a gente trabalha muito com cartão de atividade e com cartão de recursos, que é exatamente para dar autonomia aos alunos, para fazer com que o aluno ele consiga ter autonomia de fazer escolhas e de também
começar a desenvolver o seu trabalho sozinho. Então, essa separação de material impresso, de montar mesa de recursos, de tudo isso, é responsabilidade do professor. Então, quando o professor da disciplina chega, já está tudo bonitinho, só esperando para ele desenvolver essa aula. Pode passar. E é claro que a gente também cuida do aspecto técnico, como eu falei lá atrás. Não é só isso, mas também é isso, né? Nós não cuidamos só do aspecto técnico, não é só essa a função, mas é uma das funções. Cuidar das máquinas, dos equipamentos, para que não desgaste, para que não acabe, para ter toda essa manutenção. Esse cuidado também é nosso, esse cuidado técnico com todas as máquinas que ali estão, também é de inteira responsabilidade do professor de redesenho pedagógico. E por fim, e não menos importante, esse apoio nas sequências didáticas. E aí eu deixo essa deixa só para poder a gente entender um pouco o que vem a ser essa sequência didática. Às vezes eu vejo pessoas, mas o que são essas sequências? Vamos aplicar a sequência didática hoje, mas o que vem a ser essa sequência? Pode passar, vou falar um pouquinho sobre o que são essas sequências e como a gente apoia no desenvolvimento. As sequências didáticas, pessoal, nada mais são do que um conjunto de atividades articuladas, né, organizadas, planejadas, com uma intenção. Com a intenção de alcançar um determinado objetivo. E esse objetivo, principalmente nesse caso, das aulas que são desenvolvidas dentro dos laboratórios, é fazer com que essa sequência, ela atenda aos princípios que os laboratórios querem, que é o quê? Aulas pautadas em investigação, descoberta, construção, a mão na massa, o aluno como centro na construção ali do seu conhecimento, do saber. Então, essas sequências didáticas nada mais são do que uma sequência de aulas com um objetivo comum, para que depois dessa sequência a gente atinja um objetivo final, que é o desenvolvimento de alguma habilidade, alguma expectativa de desempenho, que é como nós chamamos no currículo de ciências, expectativa de desempenho. Porque a gente tende, né, no ensino tradicional, nos nossos dia a dia, quando a gente coloca o objetivo de aprendizagem, a gente usa termos muito abstratos. O aluno deve entender isso, compreender aquilo, mas como é que eu sei que ele compreendeu? Né? Como é que eu sei que ele alcançou aquela expectativa, aquele objetivo? Então, no currículo IDEA, a gente não usa objetivo, a gente chama de expectativa de desempenho, que é exatamente o que é que o meu aluno consegue desenvolver com aquele conhecimento. O que é que ele consegue fazer com o que ele aprendeu? Então, a gente entende que é algo mais palpável, é algo que eu consigo observar se o aluno alcançou ou não. Pode passar. E aí eu trouxe só um comparativozinho para vocês acompanharem exatamente dessa diferença das aulas tradicionais, daquelas aulas, né, que eu acho que todos nós em algum momento da vida já demos ou ainda damos, com as aulas dentro dos Fab Learnings. A primeira coisa, as aulas tradicionais, aulas muito expositivas, o professor é o centro, o professor chega e fala. Já nas sequências, não. Dentro dessa nova roupagem, as aulas elas têm um caráter muito mais investigativo. O aluno, ele busca o seu conhecimento. Nas aulas tradicionais, o professor ele entrega o conteúdo pronto. Eu quero que o meu aluno, vou voltar a falar aqui das células. Olha, as células fazem isso, elas têm essa função, isso. Um circuito, por exemplo. Um circuito funciona da seguinte maneira, eu ligo esse fio nesse fio, que vai passar a corrente, vai acender essa luz. Nessas aulas do laboratório, não. O aluno encontra o conhecimento. Na verdade, o aluno busca, ele investiga o conhecimento até ele alcançar. É o que a gente chama meio que de planejamento reverso. A gente começa do fim para o meio, do fim para o início, na verdade. Então, o aluno, ele é o principal foco na construção do conhecimento. O professor, ele sai desse papel de ser o centro, né, lá nas aulas tradicionais. O professor, ele é o centro, ele é o detentor de todo saber, é ele que sabe tudo. E ele perde esse papel, ele substitui por um papel de mediador.
o professor ele vai fazer a mediação, ele vai facilitar, ele vai fornecer estratégias, material, atividades que permitam o aluno encontrar, investigar e alcançar o que eu quero. Então, no exemplo do circuito que eu dei, enquanto que o professor, na aula tradicional, traria e montaria tudo, nessa não. Eu vou entregar, como a gente já fez uma sequência sobre circuito, a gente entrega para os meninos, a gente faz questionamento, e os meninos vão tentar, vão investigar qual é a forma correta que aquela luz vai acender. E a partir dali é que o professor vai amarrando os pontos, né? É claro que talvez ele não alcance o conhecimento todo, mas aí o professor ele vai só mediar, ele vai só amarrar ali as partes que ficaram soltas. Nas aulas tradicionais, o livro didático, ele está aí como fonte primária, a gente acaba se focando muito no livro e naquela infinidade de conteúdo que eu já falei lá atrás, que não é legal, porque acaba que a gente não fala de forma muito aprofundada. E no outro caso, o livro ele é só uma fonte secundária. Ele pode ser utilizado, como também não pode. Eu lembro que na construção do currículo, a gente ainda com a cabeça ainda de professor, ainda muito tradicional, a gente ficava, mas essa habilidade não tem no livro. O livro não é assim, a gente não vai conseguir. E as meninas sempre dizem, gente, a gente não precisa se focar no livro. A gente precisa focar no que o aluno tem que aprender. Então, a gente precisa desmamar, vamos dizer assim, se desapegar mais do livro didático. Ele pode ser também uma fonte, mas ele não é a única. Ele não é a única fonte. Então, aí com esse esquema, a gente vê de forma bem clara a diferença das aulas tradicionais e das aulas na proposta mais investigativa, mais com o aluno sendo o centro do seu próprio conhecimento. E aí? Quero desenvolver uma sequência didática no Fabuleiro. O que eu faço, Renata? Como é que eu faço? Primeira coisa, você precisa saber o que você quer trabalhar, né? Uma coisa que eu vou só abrir aqui um parêntese rápido é que a minha escola ela não tem laboratório, não vou conseguir porque ela não tem. Gente, a gente trabalha muito na perspectiva também de atender escolas. Assim, não é nenhum problema. As primeiras sequências que nós aplicamos, né, como parte da implementação do currículo, nós saímos rodando nas escolas, Giliane e eu, porque na época só tínhamos nós duas. Então, não há nenhum problema se eu tenho uma escola que é vizinha minha, por exemplo, e tem uma sequência que não requeira tantos materiais assim, que a gente vai desenvolver numa escola vizinha. Isso não é um problema. É exatamente por isso que os laboratórios são colocados em pontos estratégicos, em polos, para que cada laboratório, de alguma forma, consiga abranger também a circunvizinhança. É claro que a gente sabe que não é a mesma coisa, não vai ser com a mesma intensidade, mas é uma possibilidade também, certo? Então, voltando aqui para o que fazer com essa sequência. Primeira coisa, o primeiro tópico é pensar num tema relevante. Eu sou professor de português e meu sonho era trabalhar o conteúdo X aqui, porque os meus alunos estão com dificuldade, não conseguem e tal. Procura um PRP, que é um professor de redesenho pedagógico, vamos ter uma conversa inicial, vamos ter uma troca de ideias, vamos ver qual é o objetivo do professor, o que o laboratório pode contribuir. Eu lembro que a gente desenvolveu uma sequência de português, que eu vou até mostrar umas fotos posteriormente, e a professora chegou lá e disse assim, Renata, eu queria fazer uma aula, os meninos estão com dificuldade muito grande de tipologias textuais, eles confundem muito. E eu queria trazer eles para cá só para pesquisar nos computadores e para eles anotarem, né, qual é o gênero e tal. Eu sabendo que a perspectiva do laboratório não é essa, a perspectiva do laboratório é uma aula mais investigativa, mais massa, eu disse, tudo bem. Qual é o objetivo? Que os meninos entendam e saibam diferenciar as tipologias textuais, beleza. É óbvio que a Renata, de ciências, bióloga, naquele momento ela não conseguiu imaginar de que forma ela iria fazer isso. Mas ela foi lá, pediu ajuda aos universitários, a gente ainda tem a consultoria do Tia muito forte com a gente, e ela foi conversar na época com a Paola, inclusive, se ela não estiver ouvindo, obrigada, é uma parceiraça, assim, de vários trabalhos. E a gente começou num toró de ideias, ela falava, e aí vai abrir na mente, a gente foi pensando. Então, uma aula de português, totalmente, que para algumas pessoas seria inviável, né, no laboratório Maker, foi totalmente redesenhada para dentro do objetivo da professora, mas dentro dos princípios do laboratório.
Aí a gente levei de volta para a professora. Existe essa parceria, existe esse casamento, né, entre o professor de redesenho pedagógico e o professor titular. Quando ela falou, disse, nossa, eu não tinha noção de que dava. Eu digo, e aí, professora, atende seu objetivo? Você acha que os meninos vão conseguir? Nossa, super atende, vai super certo. Então, é realmente essa troca. O primeiro passo é realmente saber o que eu quero trabalhar e ter essa conversa inicial. O professor de redesenho pedagógico, como eu sempre digo, é um professor pesquisador. Ele vai ter que dar os pulos dele, pesquisar, estudar e tentar achar uma estratégia para aquele objetivo alcançado. Que já eu já entro no segundo tópico, que é exatamente fazer o quê? Traçar estratégias, ver quais as atividades alcançam esse objetivo comum. Objetivo comum entre o objetivo da professora e o objetivo das aulas desenvolvidas nos laboratórios, porque não é qualquer aula, é uma aula com caráter investigativo, de experimentação, de busca. E aí depois, esse co-planejamento entre o PRP e o professor titular, até amarrar toda a estrutura de sequência, quantas aulas, quantos dias, o que é que vai ser feito em cada dia, fazer toda essa estruturação. Depois disso, o terceiro passo, lógico, que é organizar e montar toda a estrutura necessária para o desenvolvimento daquela sequência didática. Eu vou precisar de kit, eu vou precisar de material, o que é que eu vou precisar? Vou precisar disso, então vou começar a construir tudo que eu vou usar naquela sequência, testar, dessa forma funciona ou não, tem todo esse estudo, esse aparato. Montou kit, montou cartão de recurso, de atividade, deixou tudo impresso, bonitinho, tá tudo ok. Então a gente vai fazer o quê? Para o próximo passo, que é a execução da aula. O professor titular, com o apoio do professor de redesenho pedagógico, vai fazer a execução dessa sequência. Essa execução, como eu disse, ela pode ser no laboratório ou pode ser em sala. Assim, a gente vai trabalhar com o que a gente tem, com a realidade que a gente tem. Então, depois dessa aplicação, dessa execução, voltando a lembrar, o professor titular é o responsável pela execução dessa aula. O professor de redesenho pedagógico, ele vai estar ali apoiando para que aquela aula ocorra da melhor forma possível, instigando, fazendo com que o aluno pergunte, tenha dúvidas. Gente, o aluno, ele precisa ser um aluno curioso. A gente precisa desenvolver nos nossos meninos a curiosidade, porque a curiosidade leva à investigação e leva uma nova forma de buscar conhecimento e de estruturar a aprendizagem da nossa cabeça. E, por fim, e não menos importante, a gente vai para as análises, para a avaliação. Como tudo na vida, ela precisa também ser avaliada, né? E eu falo dessa avaliação a nível de aluno, né, com os relatórios, cada sequência, ao final, eles fazem um relatório para que a gente entenda se ele alcançou ou não alcançou, né, aquele objetivo, né, daquela sequência. Mas também uma avaliação da sequência como um todo. Se aquela sequência, ela atingiu o objetivo, o que poderia ser mudado, o que deu certo, o que não deu. Em alguns casos, a gente consegue, inclusive, fazer isso durante a própria execução. Às vezes, eu estou fazendo uma atividade ali em uma turma, que eu já vejo e digo, nossa, isso aqui desse jeito não funciona. Eu acho que se eu tivesse feito desse jeito, ficava melhor. A gente já muda ali na próxima turma, a gente já faz aquela reorganização e dá certo. Tem coisas que requer mais desenvolvimento, desempenho, talvez para essa sequência a gente não consiga, mas para uma reaplicação e de uma próxima vez a gente faça. Essa sequência de português nós já aplicamos 2 vezes, com a professora Ana Márcia e com a professora Iracema. Da aplicação da professora Ana Márcia com a professora Iracema, a gente já fez alguns ajustes, que nessa primeira aplicação a gente viu que não foi tão legal, que poderia ser reajustada, e já reajustamos para essa segunda aplicação. Então, é muito importante esse caráter de você parar, analisar, fazer os registros, tudo que a gente faz registro, tira foto, faz vídeo. Então, o pós também tem essa organização dessa documentação e principalmente essa avaliação para ver o que pode ser melhorado para que cada sequência, assim que o tempo vá passando, ela fique cada vez mais aprimorada para uma sequência que alcance os objetivos de aprendizagem dos nossos alunos. E aí eu trouxe alguns exemplos para a gente ver, né, de algumas sequências que foram desenvolvidas lá na escola que eu trabalho, na Escola Padre Oswaldo Chaves, de sequências
tanto de ciências quanto a de português. Essa sequência foi desenvolvida no ano passado, com o 6º ano, inclusive atualmente a gente está desenvolvendo ela com as turmas do 6º ano desse ano também, mas essas fotos são fotos da aplicação do ano passado com a professora Patrícia, de ciências, lá da escola também, Padre Osvaldo. É uma sequência de separação de mistura, foi uma sequência composta de 10 aulas. Os meninos iam ter que chegar a alcançar uma aprendizagem que era compreender que as misturas elas podem ser separadas, quais são os métodos mais eficientes para cada um. A gente pode ver nessa primeira imagem os meninos construindo aí o filtro, fazendo as análises dos cartões de recursos, como eu falei para vocês. Então, foi uma sequência muito legal e que a gente está reaplicando ela esse ano. Pode passar. Temos mais fotos também dessa sequência de separação de mistura. Vocês podem ver, como eu falei, a professora titular conduzindo a aula, eu já mais por trás, acompanhando, vendo o que está acontecendo, trabalhando junto, mas mais assim, de coadjuvante. Os meninos lendo cartão de recursos, vocês veem que a ideia é que eles trabalhem de forma colaborativa, que ambos estejam ali engajados na execução das atividades. A gente trabalha com distribuição de papéis, para que cada aluno tenha uma função na equipe, para que não tenha aquele aluno que está ali olhando para a lua, para que a gente garanta que, de alguma forma, todos tenham alguma participação e colaboração ali dentro. A próxima sequência foi a sequência do 7º ano, que foi uma sequência de geração e transferência de energia, uma sequência do 7º ano. Aí vocês podem ver, né, aí já aparece um pouquinho, acompanhando ali o aluno tentando usar, né, falava também sobre máquinas simples nessa mesma sequência, e aí a gente fazendo aí os questionamentos, produtos dos meninos, a professora de redesenho e a professora titular também ali na atuação. Foi uma sequência também de 8 aulas, se não me engano, que foi aplicado ano passado e também vai ser reaplicado esse ano. Pode passar, acho que tem mais fotos dessa sequência. Aí, essa foi uma das últimas atividades dessa primeira foto, que as meninas foram construir uma máquina de reação em cadeia, e aí eles usaram vários materiais, aí conseguia, não conseguia, aí eles ficavam com raiva, alguns desistiam, aí depois iam lá, voltavam até conseguir fazer um videozinho. Foi uma sequência bem legal, muito legal mesmo, assim, a gente viu o engajamento dos meninos, foi sensacional acompanhar essa sequência. A próxima sequência foi a do 8º ano, também aplicada na Escola Padre Osvaldo Chaves, também com a professora Patrícia. Pode passar. Que já foi uma sequência de geração de energia elétrica. E aí vocês veem que os meninos já estão trabalhando com simuladores, né, com os computadores, com cartão de recursos. A ideia é que eles compreendessem o princípio de geração de energia, como era que essa geração ela se dava, através da investigação, analisando, e para completar, vendo ali em simulador como é que dá essa relação dos ímãs com a eletricidade. Também foi bem produtivo. Pode passar. Aí eles apresentando, né, o projeto deles, de como poderiam fazer uma geração de energia sustentável, também falando um pouco do meio ambiente. Pode passar. E aí, essa próxima foi uma sequência que foi desenvolvida no 9º ano. Pode passar. E essa aí, gente, foi a de português, que eu falei para vocês. Essa é a professora Iracema, que foi a que aplicou o ano passado, né? E aí a gente fez uma sequência que foi de 8 aulas, se a memória não me engana aqui. E essa aula, ela foi muito massa, porque, assim, a gente conseguiu trabalhar com português e com esse caráter investigativo, mão na massa. Essa segunda foto que eu tô aí com o pão foi muito legal. Foi um algoritmo desplugado. Era como se eu fosse uma máquina, os alunos iam ter que me programar para eu passar a manteiga no pão. E de acordo com o algoritmo que eles iam descrevendo, eu ia fazendo. Só que eles esqueciam que eu era uma máquina. Então, tipo, eles descreviam, mas não mandavam abrir a tampa da manteiga, não mandavam colocar a faca, enfim, eles deixavam passar e não funcionava. Eles ficavam, não, Renato, mas você sabe. Eu disse, gente, eu sou uma máquina. E aí eles foram vendo esse gênero descritivo, depois eles foram analisar as máquinas, e aí foram fazendo essa comparação de gêneros. Foi feito também o Roda de Invenções, que foi a primeira atividade, que foi
uma roda de narrativas, onde eles trabalhavam uma crônica e depois eles iam pensar com as mãos, como a gente diz, né? Eles tiveram uma crônica, o assalto, e depois eles foram fazer uma recontagem através de um artefato, que era um objeto que eles iam criar, e contar o fato do cotidiano corriqueiro deles. Foi muito legal, foi uma sequência de português, já foi aplicada 2 vezes, e deu muito certo. Inclusive, a gente escreveu um trabalho, que foi com a parceria da Paola, enviou para um congresso na Austrália, foi muito bom. E, assim, mostra que dá para a gente trabalhar outras disciplinas. Esse é um dos meus objetivos hoje também. É que a gente desconstrua isso de que é só professor de ciências que pode fazer. Não! A gente pode desenvolver outras disciplinas. Pode passar, acho que tem mais fotos dessa sequência aí. Aí os meninos apresentando os artefatos dele. Essa foto que está eu e a professora Iracema. A professora está orientando, fazendo a contação da crônica. E aí a gente trabalhando em conjunto, como eu falei, acompanhando o desenvolvimento dos meninos. Foi uma sequência muito legal e muito, muito produtiva. Pode passar. E é isso, né? Eu finalizo minha apresentação falando, né, trazendo uma frase, né, do Simon Papert, que é assim um grande pensador aí dessa ciência com essa visão mais construtivista. O papel do professor é criar condições para a invenção, em vez de fornecer o conhecimento pronto, né? É tudo que eu venho falando, conversando com vocês hoje. Esse é o nosso papel enquanto professor, é desconstruir essa ideia de que nós, professores, temos que dar tudo pronto para os nossos alunos e facilitar, fornecer estratégias, fornecer formas para que os nossos alunos alcancem, né? Dar condições para a invenção, dar condições para que os nossos alunos sejam responsáveis pela construção do seu conhecimento. E é isso, obrigada. Vou deixar meus contatos no próximo slide. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem estar entrando em contato. E é isso. Foi um grande prazer falar com vocês, falar um pouquinho da minha experiência. É um assunto que eu gosto bastante, né, de falar, de discorrer. E é isso. E qualquer dúvida, eu estou aqui para responder. Vou chamar o intervalo e, na volta, eu respondo as perguntas de algumas pessoas. Obrigada. E agora eu quero compartilhar um pouco a minha tela, passando algumas informações para vocês. Vou compartilhar aqui a aba do meu navegador. Eu gostaria de começar primeiro apresentando a nossa lista de frequência. Aqui você encontra a lista de frequência do curso. É muito simples o seu preenchimento. Você deve acessar o link que está na descrição desse vídeo. E ao acessar esse link, você terá acesso à lista de frequência. Aqui você deve inserir informações como o seu e-mail, o nome completo, a sua cidade, o estado em que você está nesse momento e confirmar a sua presença aqui. Essa lista de frequência está logo aqui abaixo, na descrição desse vídeo no YouTube. Aqui na tela também você está vendo a nossa planilha que dá acesso aos grupos de WhatsApp. Escolha um dos grupos para receber informações sobre o nosso curso de metodologias, inovações e práticas para o ensino e a aprendizagem. Esse curso que é uma iniciativa da Universidade Federal do Ceará, através do Laboratório Educacional Digital. E aqui você tem o link do grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 e grupo 5. Você pode clicar em um desses links, acessar o grupo de WhatsApp e a nossa equipe técnica durante a semana ficará enviando informações sobre o curso, as atividades, o link para cada aula, assim como também o acesso às redes sociais do LDE, que é o Laboratório Digital Educacional, que trará informações sobre novos cursos de extensão, de pós-graduação. Aqui também é o nosso canal no Telegram.
Esse canal você acessa através do seu aplicativo de Telegram. Você tanto vai encontrar o canal do Telegram, como também o grupo de Telegram. O acesso é bem simples, basta você acessar através do aplicativo de Telegram instalado no seu celular e você pode ter acesso aos nossos canais e aos nossos grupos de Telegram. Por isso, acesse os grupos de WhatsApp e também de Telegram para receber informações do nosso curso. Nós temos ainda o Flickr, que é o álbum de fotos de todas as aulas que estão acontecendo aqui no canal. Nesse álbum, você encontra imagens de professores, educadores, acompanhando os nossos cursos através da TV, do celular, do computador, do YouTube, do tablet. Então, você pode também enviar as suas fotos, as suas imagens, acompanhando a aula aqui ao vivo, ou publicar nas suas redes sociais com a hashtag @LDEUFC. Tá aí as imagens de vários educadores do Brasil inteiro. Esse é o nosso segundo álbum no behance.net/LDEUFC. Aqui você encontra imagens das nossas aulas, projetos, de palestras online, assim como também de palestras virtuais, os nossos laboratórios, que são vinculados ao mestrado e doutorado da Universidade Federal do Ceará. E aqui você vai encontrar uma série de informações, de links, de imagens, para se informar cada vez mais com as atividades que acontecem nesse canal. Aqui é o nosso canal do Twitter, twitter.com/LDEUFC. São mais de 1.200 seguidores. E aqui você encontra as chamadas para as aulas, as atividades do nosso curso, os fóruns no Facebook e no Instagram, o passo a passo de como emitir o seu certificado para os cursos de 180 horas e também os certificados para as palestras de 3 horas, como essa que foi conduzida na tarde de hoje. Esse é o nosso canal no Instagram, está sendo projetado pela nossa equipe técnica nesse momento aqui na tela. Essa página no Instagram permite que vocês acompanhem a chamada para cada uma das aulas, as perguntas que são feitas ao final de cada aula, o nome dos nossos palestrantes, o link também de alguns projetos, vídeos, materiais, ações que acontecem no campo da educação, práticas direcionadas ao ensino, à aprendizagem, vídeos e documentários. Então você deve, através do Instagram, acessar a conta LDEUFC, instagram.com/LDEUFC, que a nossa equipe técnica vai estar inserindo durante a semana informações sobre o nosso curso, assim como também orientações de como emitir os certificados, informações sobre editais dos nossos mestrados e doutorados em parceria com a Universidade Federal do Ceará. Você clica aqui em seguir e passa a seguir o Instagram do LDE para receber mais informações. Além do Instagram, nossa equipe técnica está exibindo nesse momento aqui na tela a nossa página no Facebook. Então, da mesma forma, esses são os canais das nossas redes sociais. Nós fazemos perguntas e questões de cada aula, assim como também a divulgação do que vai ser cada uma das palestras da semana. Lembrando que esse curso terá 4 atividades e essas atividades irão funcionar como avaliações de múltipla escolha randômicas através de formulários no Google Forms que serão disponibilizados aqui também para todos vocês. E por último, nós temos aqui o nosso blog, que está disponível no blogspot.com/LDE. Esse blog reúne aqui no lado direito o acesso aos nossos canais, onde eu estou passando o mouse nesse momento, tanto o site como o canal no YouTube, Facebook, Instagram, o álbum de fotos do Behance, os nossos 5 grupos de WhatsApp que vocês podem acessar e receber informações da equipe técnica e pedagógica desse curso, o link para o Twitter e o link para o Telegram, tanto o canal como o grupo de Telegram. Nós iremos enviar informações durante a semana. Aqui estão as chamadas
para as nossas aulas, elas são publicadas durante toda a semana, além de informações sobre os nossos palestrantes, os links para acesso ao curso de 180 horas, os links para as aulas que vão acontecer como essa, que está ocorrendo nesse momento, como uma palestra de 3 horas, e todas as informações de lives, palestras, cursos, certificados, as atividades que são feitas neste curso, assim como também a emissão de certificados de outros cursos que acontecem aqui pelo canal. Nós também iremos informar em breve os nossos editais para cursos de mestrado, de doutorado, de especialização, que nós temos aqui em parceria com a Universidade Federal do Ceará. Você que nos acompanha nesse momento pode enviar a nossa convidada de hoje dúvidas, perguntas, questionamentos. Eu quero aproveitar aqui e pedir também que todos informem o nome da sua cidade, o seu estado, o seu município, de onde você está agora, nesse momento, nos acompanhando. Gostaria de cumprimentar e agradecer professores e educadores aqui do estado de Tocantins. Obrigado pela presença e pela participação de vocês. Temos educadores de Sergipe, São Paulo, temos professores de Santa Catarina, Roraima, Rondônia, educadores também do Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, do Piauí, de Pernambuco, do Paraná. Temos aqui professores da Paraíba, do estado do Pará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, do Maranhão. Temos do Espírito Santo e de Goiás. Temos também professores e educadores de Brasília, do Distrito Federal. Muito obrigado pela presença e participação de vocês. Muitos professores e educadores aqui de Sobral, Fortaleza, de vários municípios do estado do Ceará. Obrigado pela participação e pela interação de vocês no chat. Da Bahia, do Amazonas, do Amapá, de Alagoas e do Acre. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Nós estaremos sempre aqui, todas as sextas e sábados, às 14 horas, compartilhando um pouco de conhecimento, experiências, projetos, ações, tecnologias e materiais que podem ser úteis e importantes para promover um bom processo de ensino e de aprendizagem. Eu quero, então, por último, encerrar mostrando mais uma vez a nossa página aqui ao vivo no YouTube. Nós já ultrapassamos de mais de 1000 educadores que estiveram conosco e todas essas informações, lista de frequência, assim como também a inscrição para a aula e para o curso, a emissão de certificados, acesso aos grupos de Telegram, de WhatsApp e as informações dos links para o blog, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e os nossos álbuns de fotos, vocês encontram aqui, logo aqui abaixo, na descrição desse vídeo que está sendo transmitido aqui no YouTube. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Nós estamos encerrando nesse momento o nosso intervalo. Olá, estamos nós aqui de volta. Vou ler aqui alguns comentários. A gente não só teve uma pergunta que eu vou tentar conversar um pouco sobre, né? Que o Marcos perguntou se os Fab Learns podem ser disponibilizados para escolas privadas, particulares. Eu vou falar um pouco da realidade aqui, Marcos. Né? Os Fab Learns, eles são laboratórios que eles são, né? Vem aí do grupo, né? Que é o coordenador, o professor Paulo Wittstein. E aqui em Sobral, esses laboratórios só estão nas escolas particulares. Perdão, desculpa, nas escolas públicas. Então, assim, eu não sei te dizer se em outros lugares, em outros países, são laboratórios que estão expostos, né, pelo mundo, não é só aqui. Então, na nossa realidade, ele é só nas escolas públicas, nas escolas da Prefeitura de Sobral.
Nos outros laboratórios, nos outros países, eu não sei te dizer se pode ou não. Na nossa realidade, é só de escolas públicas. E aqui a gente tem alguns comentários. Um trabalho coletivamente alinhado com todas as partes. Parabéns, obrigada. O laboratório se torna um elo entre a sala de aula e esse espaço que promove diferentes formas de aprender, pesquisar e se aprofundar em diferentes universos de aprendizagem. Sim, Lidinalva, esse elo é o que torna assim, muito rica essa construção, porque são várias vertentes, mas todas em prol do conhecimento do aluno voltado para a aprendizagem através da investigação. Muito bom mesmo. Concordo plenamente, toda atividade tem que ter um foco numa abordagem investigativa. A gente sabe que quando tem um caráter mais investigativo, estimula o aluno, faz sentido para ele, porque é o que ele vai buscar. Então, realmente, são formas de trazer as ciências e também as outras disciplinas de uma forma muito fixa, que garante ali, ou que facilita cada vez mais o aprendizado dos nossos meninos. Realmente é bem isso mesmo. Eu gostaria de agradecer a participação de todos, as interações, os parabéns. Realmente são práticas que eu gosto demais. Eu falarei assim por horas a fio, porque realmente é algo muito bom de vivenciar e de falar, de ver no rostinho dos alunos, de ver realmente os frutos acontecer. Então, muito obrigada pela oportunidade, obrigada, né, ao convite. E é isso, por aqui eu me despeço e até a próxima, se Deus quiser.